Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e que o poder de Deus te alcance em vitória, em bênção e em milagre. Nós estamos dando início à aula de número 10. Nós estamos estudando sobre a hierarquia que Paulo lista em Efésios capítulo 6, verso 12. Eu vou voltar a esse texto. Nós estamos estudando a cadeia de autoridade e a ação de cada demônio dessa batalha espiritual que todos nós individualmente ou como igreja temos que lutar. Efésios capítulo 6, verso 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre os principados, e nós vimos na última aula que os principados são príncipes que dominam etnias, que dominam regiões e que têm autoridade espiritual dada pelo diabo para governar e dirigir aqueles que estão debaixo dos seus domínios. Segundo, Paulo diz sobre as potestades espirituais. As potestades são demônios que causam divisão, separação, discórdia. Jesus, na sua sabedoria, disse que o diabo não expulsa a ele mesmo. Uma casa dividida não pode subsistir. Satanás, então, tem uma classe específica de demônios que produzem divisão dentro da liderança da igreja, produzem divisão dentro das lideranças políticas da nação, produzem divisão dentro da empresa, dentro dos departamentos da igreja onde nós estamos. As potestades sabem que a igreja, quando está no ajuntamento, muitas vezes as pessoas me perguntam por que Deus destruiu a Torre de Babel. Por que na Torre de Babel Deus dividiu em línguas todos os povos e todas as nações? É muito simples. Quando você estuda aquele texto, a palavra do Senhor diz que quando eles estavam construindo uma torre da terra que chegaria ao céu, e os engenheiros costumam brincar que uma torre, para chegar ao céu, primeiro precisa abrir um buraco até no inferno. Quando eles queriam construir aquela torre, a Bíblia diz que Deus olha do céu aos anjos e diz assim: o povo está querendo todos a mesma coisa, e ninguém pode impedi-los de alcançar, porque há unidade. Então a palavra do Senhor diz que para que não houvesse unidade na torre ali, Deus separa e divide as línguas, e a partir daquela confusão o povo perde o foco, o objetivo que eles tinham. As potestades são uma classe de demônio que produz divisão dentro da autoridade da igreja, dentro daqueles que liberam, que lideram e ministram dentro da igreja. As potestades dividem as classes políticas da nação, porque sabe que uma nação com classe política dividida jamais vai poder prevalecer e jamais entrará naquilo que é o propósito de Deus. Os principados e potestades são demônios que só habitam o céu, eles não agem diretamente na terra, eles não possuem pessoas, eles não levam pessoas ao desespero, à angústia, à opressão. Tanto principado e potestade, possivelmente, porque a Bíblia diz que Lúcifer está preso, possivelmente os principados são os demônios que têm acesso a Lúcifer e recebem dele diretamente as suas ordens. As potestades estão logo abaixo, produzindo divisão, quebrando hierarquia, fazendo com que o ser humano seja desrespeitoso à autoridade de Deus. E se você quiser entender qual é o maior aspecto, nós vamos estudar isso mais na frente, ou a maior característica do diabo na vida do homem é o espírito de rebeldia, é a pessoa que despreza a autoridade, é a pessoa que ao invés de buscar unidade e aliança, ela divide. Todo lugar onde há divisão no corpo de liderança da igreja, todo lugar onde há divisão no corpo de liderança daqueles que presidem empresa, todo lugar onde há uma divisão, e pode ser a nossa casa, há uma ação, uma semente de uma potestade do ar, de um demônio que produz divisão. Paulo diz primeiro principados, depois potestades, depois dominadores e contra as forças espirituais do mal. E eu quero abrir um parêntese aqui antes de falar, porque nós vamos entrar na classe de dominadores e aí vamos entrar direto na apostila, naquilo que nós queremos dizer na aula de demonologia. Mas antes de entrar nos dominadores, existe uma classe chamada forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal
são uma classe de demônio que não possuem ninguém. Eles agem na terra, eles agem contra o ser humano, mas eles jamais possuem a mente de alguém, eles jamais tomam em possessão o corpo de alguém. As forças espirituais do mal são demônios de opressão, são espíritos que estão fora do meu corpo, fora da minha mente, mas que estão oprimindo o meu corpo, oprimindo a minha alma, oprimindo a minha mente, a fim de abrir uma porta para que o diabo entre e domine a minha vida. Essa classe é uma das classes mais perigosas do reino espiritual, e você precisa entender isso. Muitos demônios não querem entrar na sua vida, mas eles querem, segundo a palavra de Deus, estar andando ao nosso derredor, querendo a oportunidade de abrir a brecha. Então entenda, há muitas pessoas que estão sendo dominadas pela angústia, há muitas pessoas que estão sendo dominadas pelo pensamento negativo, há muitas pessoas que estão sendo dominadas pela tristeza, há muitas pessoas que estão sendo dominadas nas adversidades financeiras, e esses demônios não possuem a vida desta pessoa. Esses demônios estão de fora para dentro, produzindo dor, produzindo cansaço, enfraquecendo a vida, fazendo com que aquela pessoa seja atormentada. Você vai estudar comigo isso. Há sinais que evidenciam a possessão de demônios, há sinais que deixam claros de que a pessoa tem um problema espiritual. Pessoas que têm audição de vozes. Bispo, por que a pessoa ouve voz andando na rua, está em casa, ouve alguém chamar, está dormindo, sente que alguém gritou? Esse espírito é um espírito de opressão, é um espírito que fica mexendo com a cabeça dessa. Ele não vai entrar na vida da pessoa, mas ele vai oprimir a vida da pessoa. Pessoas que escutam barulhos, arrastar corrente, portas que se batem, panelas que saem voando. Bispo, o que é isso? É uma ação espiritual? Obviamente que sim. Qual é a classe de demônios que age, bispo, na opressão? Segundo a palavra de Deus, são as forças espirituais do mal. São demônios que não entram, são demônios que não possuem, mas demônios que estão de fora para dentro, oprimindo. Paulo usa uma expressão muito boa. Paulo diz que além dos temores por dentro, há as guerras que estão acontecendo fora. Paulo diz que além da luta interna, havia toda uma carga de opressão. Tem pessoas que não estão possessas por demônios, mas estão oprimidas por demônio. Existe uma linguagem espírita. Essa linguagem não é bíblica, essa linguagem não pertence a Deus, mas muito usada dentro da igreja nos nossos dias. Hoje é muito comum você ouvir pastores falar de encosto, que a pessoa tem um encosto junto dela. O encosto é um espírito de opressão. É um demônio que se põe ao lado dessa pessoa e começa a fazer tudo dar errado na vida dessa pessoa. Começa a gerar doença, começa a gerar sentimentos de apatia, começa a gerar sentimentos de fraqueza. É uma obra opressora maligna. Esses demônios jamais vão entrar na vida da pessoa, mas esses demônios vão ficar de fora, oprimindo, produzindo medo, sentimento de morte, sentimento de opressão. Essa ação espiritual maligna é diabólica, uma classe de demônios que nunca vai entrar na vida da pessoa, mas que vai ficar de fora. Segundo a palavra de Deus, são as forças espirituais do mal. Nós temos a responsabilidade de lutar contra os principados, contra as potestades, e de lutar também contra as forças espirituais do mal que lançam opressão, que dominam a mente da pessoa a fim de enfraquecer a pessoa. Porque entenda, a pessoa, quando ela está forte, o diabo não a possui. É muito importante que você compreenda isso. O diabo não pode possuir qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não esteja na igreja, mesmo que a pessoa não busque a Deus. Eu vou dizer na próxima aula por onde o diabo entra para possuir uma pessoa. O diabo não possui a todos. Uma pessoa com a mente equilibrada, com uma alma sarada, uma pessoa forte, que trabalha, que estuda, que tem uma vida saudável, dificilmente ficará possessa. O que o diabo faz é pegar uma pessoa forte e começar a gerar nela cansaço, frustração.
ele começa a perturbar a mente dessa pessoa, começa a tocar na família dessa pessoa, nos filhos, começa a fazer essa pessoa andar por caminhos de opressão financeira e de derrota financeira. E quanto mais oprimida esta pessoa está, mais enfraquecida ela está internamente. E uma pessoa enfraquecida internamente, ela abre uma porta para que o diabo entre e possua essa vida. A classe da força espiritual do mal é a classe de demônios opressores, que não possuem ninguém, mas eles abrem a porta para que o demônio de possessão, para que a obra do diabo se complete na vida e no coração das pessoas. Nós vamos entrar na 11ª aula. Na próxima aula eu vou falar exclusivamente sobre os dominadores, essa classe de demônios da qual a igreja tem a responsabilidade de lutar, em nome de Jesus.